A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos, este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos juntos nesse propósito, aqui na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte, estudando a mediunidade, conhecendo os seus mecanismos, estabelecendo concurso favorável de instrumentação para uma prática com segurança, com apoio do mundo espiritual, estabelecendo um propósito sério, baseando-se nas propostas éticas, morais, de amor do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. E também conhecendo os mecanismos dos processos da enfermidade espiritual, conhecida, classificada por Allan Kardec, como a obsessão. Você que acompanha os nossos estudos já sabe que estamos estudando a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Estamos estudando o capítulo 9 desta obra, intitulado Psicografia. E paramos no ponto em que o autor vai apresentar casos extraordinários que passaram a atrair cada vez mais a atenção de importantes pesquisadores. E até hoje é o que está acontecendo, não é, meu caro ouvinte? Já temos nas universidades a cadeira Espiritualidade, já temos a neurociência se importando com os valores e recursos mentais do espírito, relacionando-os ao cérebro, ao corpo físico, investigando a mediunidade. Então, assim, os pesquisadores, tais como a atuação do espírito Patience Worth, que viveu no século XVII na Inglaterra, tendo sido morta pelos índios na América, é um desses casos. Por meio da médium senhora John H. Curran, de St. Louis, nos Estados Unidos, de instrução elementar, produziu por meio da psicografia mecânica um poema idílico de 70.000 palavras, intitulado Telka, em perfeito inglês arcaico, completamente em desuso. Richer relatou ocorrências xenoglóssicas. Já mencionamos aqui, não é, meu caro ouvinte? A xenoglossia é conhecida no Livro dos Médiuns como mediunidade poliglota. O médium escreve numa língua diferente do momento reencarnatório da sua nação, já que teve essa experiência em outra encarnação. Protagonizadas por vários médiuns famosos, entre eles o inglês William Ellington, que psicografava em alemão, espanhol, grego e francês, sem conhecer essas línguas. E aqui vamos acrescentar, naquela atual encarnação. Cita o cientista, a propósito, raras ocorrências de escrita que aconteciam por intermédio da célebre médium francesa Madame Elisabeth d'Esperance, ou melhor, Elizabeth Hope, nas materializações da bela cidade de Nepenthe. O espírito materializado escrevia em grego clássico, completamente desconhecido da médium. Esse trecho foi retirado da obra Tratado de Metapsíquica de Charles Richer, no seu capítulo 3. E o autor continua dizendo que, obviamente, tal fenômeno não se caracteriza propriamente como psicografia xenoglóssica, mas sem dúvida serve à demonstração da extraordinária riqueza do fenômeno mediúnico.
Com o desenvolvimento das pesquisas psíquicas e do espiritismo, os fenômenos xenoglóssicos tornaram-se cada vez mais conhecidos, multiplicando-se os médiuns que facultam sua ocorrência. Mas, meu caro ouvinte, quais são os destaques no Brasil nesse aspecto de mensagens psicografadas? Vamos esclarecer esses conceitos. Esclarecendo conceitos. No Brasil, destacam-se médiuns famosos, como Carmine Mirabelli, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros, servindo a notáveis demonstrações xenoglóssicas. Com Mirabelli era comum ocorrer, como às vezes com outros médiuns, a mediunização múltipla, tanto ordinária quanto xenoglóssica. Na noite de 4 de novembro de 1928, por exemplo, na residência de seu amigo Bernardo Pruz, no Brooklyn paulista, manifestou-se o espírito cardeal Rampolla, que falou em italiano durante o tempo em que o médium, concomitantemente, escrevia uma linda mensagem em caligrafia gótica alemã, que foi assinada por Ricardo Wagner. O médium, aliás, psicografava em 28 idiomas, incluindo o chinês, árabe, persa, japonês, caldeu e o russo. Em transe psicofônico, expressava-se em 26 línguas. Então aqui, meu caro ouvinte, trata-se dessa mediunização múltipla. Ao mesmo tempo em que o médium está psicofonando em uma língua, está psicografando em outras. É a diferença da mediunidade xenoglóssica, que utiliza uma única faculdade para se manifestar. Esse trecho é retirado da obra Um Médium Extraordinário, Mirabelli, do autor Palhano Júnior, editora Celde, de 1994. E o autor continua esclarecendo, tanto na psicografia semimecânica, como na mecânica, ordinária ou xenoglóssica, o espírito comunicante pode expressar-se de forma normal, ou seja, de modo que sua mensagem pode ser lida diretamente, como ocorre com qualquer texto, ou em forma especular. Lembrando que a forma especular, meu caro ouvinte, é quando você precisa colocar a mensagem de frente para um espelho e lê-la no espelho porque ela é escrita ao contrário, em que o texto é psicografado em sentido inverso ao grafismo normal da língua e cuja leitura requisita então um espelho. Um dos primeiros casos documentados de psicografia especular foi no século XIX. Consta que dos Proceedings da Society for Physical Research foi relatado por Frederick Myers, abre aspas, a viúva de um clérigo punha absolutamente em dúvida a escrita automática. Pegasse eu um lápis, dizia ela, até a consumação dos séculos, e minha mão só escreveria o que eu quisesse. Não tardou, entretanto, a entrar-lhe a mão em movimento, enquanto ela desafiava o espírito a escrever o nome e troçava da sua incapacidade em tal sentido. Era um tanto ilógico, pois a mão lhe era já vencida pelo movimento, apesar dos esforços que fazia por imobilizá-la, e rabiscava contra a vontade linhas incoerentes, que uma resistência intencional desfigurava por completo. Abandonou por fim o lápis, cantando vitória. Eis aqui, porém, o ardil. Lembrou-se uma das pessoas presentes de colocar o papel em frente a um espelho, e todos puderam ler: Unkind, my name is Norman. Ou seja, mal, meu nome é Norman. É evidente que a vontade hostil do sensitivo
teria impedido esse rascunho se a formação dos caracteres do sentido normal tivesse podido ser acompanhada pela vista. Da obra No Invisível, de Leon Denis, editora da Federação Espírita Brasileira. A psicografia especular não é de ocorrência comum, embora no Brasil, alguns médiuns, entre eles Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, têm servido a esse delicado e complexo tipo de manifestação, inclusive no padrão xenoglóssico, em que a língua expressa é desconhecida do médium. Evidentemente, a psicografia especular xenoglóssica é um fenômeno mais raro, ainda a exigir avançada aptidão mediúnica, constituindo, ao lado de outras provas, valiosa demonstração da sobrevivência e da interexistência. Semelhante à psicografia especular, outro fenômeno a merecer atenção é a psicografia em sentido inverso, igualmente raro, ainda que a escrita especular. Nesse tipo de ocorrência, as palavras são escritas a partir da última letra, terminando na primeira. Assim a leitura dispensa o espelho, mas exige muita atenção, porque, como visto, a frase é escrita às avessas. Então, meu caro ouvinte, esses são os recursos que pertencem à habilidade do médium para serem transmitidas pela atuação do espírito de modo a comprovar a sua existência. E na psicografia mecânica, tomar as funções motoras do médium, mesmo sem a sua vontade. E aí o autor entra no subtópico do processo psicográfico, explicando que o processo psicográfico, em suas linhas gerais, guarda semelhança com o processo psicofônico, tendo como nota diferencial a ação especial dos espíritos sobre os centros motores, enquanto na psicofonia o cuidado maior é com o centro e os órgãos da fala. A psicografia, a psicofonia, a psicopictura, a psicomúsica, a psicocirurgia podem ser tidas como aptidões mediúnicas psicomotoras, uma vez que envolvem no processo de mediunização não só os psiquismos propriamente do espírito e do médium, como os recursos motores deste, ou seja, do médium. Esta mensagem foi retirada do capítulo 12 da obra Aspectos Neurofisiológicos do Processo Mediúnico. Vamos continuar estudando o capítulo Psicografia já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao estudo da obra Teoria da Mediunidade. O autor, você já sabe, é Zalmino Zimmermann. A editora é Allan Kardec. Estávamos elucidando, dentro das linhas de apresentação do autor, o processo psicográfico, em que ele fazia uma grande comparação com o processo psicofônico, apenas na diferença do uso da condição motor orgânica dos braços, diferenciados da fala. Nessa operação, ele apresenta que é importante anotar que em ambos os casos, o processo da mediunização não se restringe ao momento de sua ocorrência. Na verdade, bem antes da manifestação mediúnica, propriamente, já pode ocorrer o serviço espiritual
de preparação do médium, como noticia André Luiz, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, descrevendo a informação que lhe transmitiu o orientador dos trabalhos, o instrutor Alexandre, na obra Missionários da Luz, abre aspas, a operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis na tireoide ou corpúsculo ginício necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, normalmente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios enérgicos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Fecha aspas, da obra Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, onde transcreveu-se uma fala do instrutor, o espírito superior Alexandre. Então, meu caro ouvinte, é por isso que o coração às vezes dispara um pouco antes da comunicação. Tanto para quem vai fazer uma palestra, para quem vai fazer uma oração ao passe, quem vai dar uma comunicação psicográfica ou psicofônica, existe todo esse cuidado da espiritualidade para estabelecer esse fluxo energético e condição instrumental da comunicabilidade. A preparação pré-mediúnica, como se sabe, abrange o próprio estado psicológico do médium nos dias dos trabalhos, e até antes, requisitando os benfeitores espirituais não poucos esforços, no sentido de harmonizar a mente do medianeiro, empenhando-se até muitas vezes, não só no afastamento de espíritos perturbadores, como também na solução de problemas que soem ocorrer no ninho doméstico. Fácil perceber que todos esses cuidados responsabilizam o médium em relação aos compromissos assumidos perante a espiritualidade superior. Instalado o trabalho mediúnico, redobram como visto os cuidados dos espíritos para que o médium permaneça apto e equilibrado na intermediação dos comunicantes. Todos os recursos são mobilizados para a sua segurança e para o bom êxito do cometimento mediúnico. Casos há, inclusive, como informa o citado autor, em que se estabelece uma faixa fluídica de segurança entre o médium e seu condutor espiritual, de sorte que só os espíritos destinados à comunicação podem nela penetrar, para seguir tomar o braço do medianeiro para a psicografia, depois de influenciados os centros corticais. Por último, uma referência ao processo que se pode denominar psicodigitação ou psicografia digital, em que o espírito, por meio do médium, transmite sua mensagem utilizando as teclas de um computador. São ainda muito raras as notícias a respeito, mas com os avanços tecnológicos que marcam nosso tempo, nada impede que isso ocorra, se o comunicante e o médium forem conhecedores da respectiva técnica. Segundo Paliano Júnior, o Mirabelli, às vezes mediunizado, datilografava as mensagens que recebia. Narra o autor interessante episódio protagonizado pelo médium. O Sr. Oscar de Oliveira Borges procurou Mirabelli para que este lhe desse um conselho sobre determinada carta que havia remetido a Nova York. O médium, atendendo, transportou-se em espírito àquela cidade americana
descreveu ao interessado o andamento dos negócios e revelou os passos dados nesse sentido, naquela cidade, alguns dias após a remessa da carta. Numa reunião posterior, diurna, na residência de Sr. Oscar, na presença de Mirabelle e de outras pessoas, chegou pelo correio a resposta esperada. A carta estava escrita em inglês e o Sr. Oscar disse que precisava pagar a um tradutor para conseguir a versão do texto em português. Mirabelle, naquele mesmo instante, passou a um transe mediúnico e houve a incorporação de uma entidade espiritual. A carta permaneceu nas mãos do Sr. Oscar, enquanto o médium em transe, numa máquina de datilografia, em poucos minutos traduziu-a corretamente para o português, francês, italiano, alemão e hebraico. A carta-resposta não diferia em uma vírgula sequer da comunicação obtida por Mirabelle. Se ontem os recursos datilográficos podiam servir à comunicação dos espíritos, nada mais natural hoje que o computador seja usado para tal fim. E não só o computador. Chico Xavier, como sabido, chegava a grafar em braille, que é um sistema de escrita para cegos, com pontos de relevo que são produzidos com um aparelho próprio para isso. Esse trecho foi retirado da obra A Mediunidade segundo o Espiritismo, de Carlos Bernardo Loureiro, São Paulo, do ano de 1996. E o autor vai concluir o capítulo dizendo: indubitavelmente, fenômenos como esse e numerosos outros servem à decisiva comprovação, realidade interexistencial do ser humano. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel. O capítulo 20, sob o título Tarefa Mediúnica. Mediunidade não é instrumento de mágica com que os espíritos superiores adormeçam a mente dos amigos encarnados, utilizando-os em espetáculos indébitos para a curiosidade humana. Realmente observamos companheiros que se confiam a entidades não aperfeiçoadas, embora inteligentes, efetuando o fascínio provisório de muitos no setor das gratificações sentimentais menos construtivas. Entretanto, aí temos apenas o encantamento temporário e nada mais. Tarefa mediúnica, no fundo, é consagração do trabalhador ao ministério do bem. O fenômeno dentro dela surge em último lugar, porque antes de tudo representa caridade operante, fé ativa e devotamento ao próximo. Quem busca orientação para empresas dessa ordem, procure a companhia do Cristo, que não vacilou em aceitar a cruz para servir, dentro do divino amor que lhe inflamava o coração. Ser medianeiro das forças elevadas que governam a vida é sintonizar-se com a onda renovadora do Evangelho, que instituiu o amemo-nos uns aos outros, qual Jesus se dedicou a nós em todos os dias da vida. A prosperidade dos sentidos superiores da alma não reside no artificialismo dos fenômenos transitórios, e sim na abnegação com que o discípulo da verdade se honra em peregrinar com o mestre do perdão e da humildade, da renúncia e da vida eterna, auxiliando sem exceção aos viajores do escabroso caminho terrestre. Se pretendes um título na mediunidade que manifesta no mundo as revelações do Senhor, não te fixes tão só na técnica fenomênica. Rejubila-te com as oportunidades de servir, exprimindo boa vontade no socorro a todos os necessitados da senda humana, e renovando os sofredores e os ignorantes, os perturbados e os tristes,
Sob o estandarte vivo de teu coração aberto para a humanidade, abraça-os por tua própria família. Depois disso, guarda a certeza de que movimentas para a frente e para o alto, porque Jesus, o Divino Mestre, virá ao teu encontro, inundando-te a jornada de esperança, alegria e luz. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, muita paz, muita harmonia, muita luz, muito trabalho com Jesus hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.